Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje temos jogo aí do nosso grupo na Sul-Americana, mas o Corinthians só entra em campo amanhã. A gente segue em busca aí de um novo treinador também e outras novidades importantes sobre a nossa equipe. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, como eu informei, hoje temos Huracan e América de Cali às 19 horas na casa do Huracan, né? Então, para fecharmos aí esse primeiro turno do grupo, né? Os jogos de ida, vamos colocar assim, tá? O Huracan já é o líder do grupo, venceu as duas partidas, venceu o Racing e venceu o Corinthians. O América está com 4 pontos, venceu o Racing e empatou com o Corinthians. O Corinthians está com 1 e o Racing com 0 pontos, tá? Então, cara, independentemente do resultado hoje entre o Huracan e América, o Corinthians tem que vencer amanhã e ponto. Tem que vencer o jogo de amanhã para que a gente entre na briga por uma vaga no mata-mata, por uma vaga na próxima fase. É simples assim. A conta não existe outra conta nessa situação do grupo do Corinthians, tá? Então a gente acompanha essa partida, traz amanhã o resultado para que a gente tenha um melhor panorama sobre a nossa situação na Sul-Americana. E atualização muito importante, né? Eu trouxe ontem aí que o Hugo Souza já está treinando e a entrevista dele aí me deu mais alegria ainda. Ele falou, ó, estou feliz por voltar, por treinar e por fazer aquilo que eu amo. Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria. E aí disse que foi a primeira lesão dele na carreira, tal, de ficar esse tempo fora, ok. Agora o Hugo Souza, se você estava agoniado de ficar fora, imagine o torcedor do Corinthians como estava. Pense bem. Como estava o torcedor do Corinthians com essa situação? E aí o Hugo trouxe, né, um agradecimento aí ao nosso departamento médico, disse que se dedicou o tempo inteiro, né, fazendo essa recuperação de manhã e à tarde, 2 períodos, em casa também repouso, tal, e está 100% liberado para atuar. Amanhã já deve ser o goleiro da equipe do Corinthians no jogo contra o Racing, tá? Então, cara, a gente fica, obviamente, muito feliz com esse retorno aí do goleiro Hugo Souza, muito mais pela nossa necessidade, né, pela falta de um goleiro reserva, do que a situação só da lesão dele. Por quê? Ele tá voltando agora, treinou, já tem que ir pro jogo. É uma necessidade do Corinthians, uma urgência. Por quê? Porque o Matheus Donelli não deu conta do recado e nenhum treinador, incluindo aí Ramon Dias e Orlando Ribeiro, tiveram coragem de colocar o Felipe Longo, o Cauê ou o Cadu. Ninguém teve. Então, cara, se a única opção era o Matheus Donelli, então a gente realmente tem uma necessidade de mudar isso, né? E, obviamente, o retorno do Hugo é muito importante para a equipe do Corinthians. Bom, agora falando um pouco sobre a nossa situação financeira, o Pedro Silveira, nosso diretor e tudo mais, concedeu uma entrevista falando um pouco sobre as dívidas que temos na FIFA, né, os acordos que serão feitos, os novos julgamentos. Eu trouxe até recentemente, né, as datas são da semana que vem, 29, 30 e a outra eu não lembro agora, se é dia 2 de maio, se é na primeira semana de maio, dia 5, dia 6, não lembro agora, mas são nas próximas semanas. Julgamento do caso Rodrigo Garro, do caso Félix Torres, né, das compras que o Corinthians fez, e aí tivemos atrasos nesses pagamentos. O Corinthians pagou a primeira parcela, que era o obrigatório na hora da compra, e aí depois tivemos alguns atrasos. Ok. Agora temos os julgamentos em última instância, né? Porque o Corinthians já recorreu, tal. Na FIFA, o Corinthians já foi condenado e recorreu à Corte Arbitral do Esporte, e agora a gente aguarda esses resultados. O Pedro Silveira, né, disse que esses
exemplos são importantes porque já existem parceiros de fundos financeiros que financiam essas dívidas. Ou seja, o clube que for condenado, eles já chegam, pagam a multa e aí financiam para o clube em 2, 3, 4 ou até 5 anos. Tá? Então, nesse sentido, o Pedro já passou uma tranquilidade para o torcedor da gente não ter aquela punição de ficar sem poder registrar jogadores, o famoso transfer ban. Né? Então, o Corinthians estaria proibido de contratar novos jogadores. Com essa situação dos fundos, a gente já teria uma maior tranquilidade para trabalhar. Só que, obviamente, uma dívida é uma dívida. A dívida não some, não é porque o fundo foi lá e pagou que pronto, agora resolveu, você não deve mais aquele dinheiro. Continua devendo. Sobre a situação do Rojas, né, que a gente tem aí uma ideia no valor de pelo menos 40 milhões de reais, o Pedro falou o seguinte: é óbvio que às vezes a gente vai tentando acordos antes, é natural que a gente negocie. No caso Rojas, a gente tem uma estratégia jurídica que eu acho que pode diminuir bem esse valor. Eu prefiro não comentar. Prefiro deixar no sigilo isso, mas a gente tem estratégias para todos os casos que a gente sempre busca, obviamente, maximizar o efeito ou melhorar o efeito para o Corinthians, digamos assim. Tá? Então, não sei qual é essa estratégia jurídica, né, que eles vão tentar no caso Rojas, de diminuir esse valor que a gente teria que pagar ao atleta. A gente aguarda, obviamente, um resultado positivo para o Corinthians. Se a gente diminuir ali 15, 20 milhões, tá ótimo, ótimo. O ideal seria não pagar nada, né? O ideal. Mas, como a gente sabe o que foi feito aí nessa questão de contrato e tudo mais, vergonha que a gente passou, né? Enfim, então a gente aguarda aí essas decisões do caso Rojas, Félix Torres, Rodrigo Garro, e tem até o caso Pedro Raul também com o Toluca do México. Então, cara, são alguns problemas que o Corinthians tem juridicamente, financeiramente, e a gente aguarda aí um desfecho positivo. Bom, uma atualização importante sobre a situação de ontem que eu apresentei, sobre a Viva Sorte, que pra gente era Viva Timão, eles já notificaram o Corinthians, tá? Então enviaram uma notificação oficial pro Corinthians de que vão romper o contrato. Tá? Então, a informação de momento é que não tem mais como voltar atrás. Já tomaram essa decisão, então o Corinthians não tem mais o patrocínio da Viva Sorte ou Viva Timão. Como eu expliquei, era um patrocínio de 15 milhões por ano, contrato aí de 2 anos, 2025 e 2026, então totalizando aí 30 milhões de reais. O Corinthians aguarda aí as medidas jurídicas e entende que está bem respaldado contratualmente para receber a multa do contrato, certo? E essa é a visão do Corinthians. Tivemos um comentário até do Elino aqui ontem no vídeo e pesquisei e vi alguns outros comentários também nas redes sociais. Pessoal falando que talvez a Viva Sorte tente alguma manobra jurídica em questão de contrato, porque eles perderam a autorização de trabalharem, né, com um título de capitalização. Então, cara, eles vão tentar, né, obviamente, a manobra para que eles não tenham que pagar a multa para o Corinthians, para o São Paulo e para os clubes. Aí vai para o campo jurídico, vai para a briga contratual com advogados e tudo mais, tá? Assim que a gente tiver uma decisão, eu atualizo aqui para o torcedor corintiano. Bom, família, agora temos situações de treinadores para o Corinthians, né? A busca por um treinador. Ontem, a nora do Tite, né, então a esposa do filho do Tite, a esposa do Matheus Batti, publicou nas redes sociais dela, tá, uma mensagem falando que realmente o Tite teve um problema de saúde mental, que eles estavam com as malas prontas para irem a São Paulo. Então, não foi algo assim meio que programado, não, a gente ia recusar e pronto. Pelo que ela publicou, tá? Realmente eles estavam prontos para virem ao Corinthians e esse problema do Tite de saúde mental, realmente eles pararam, pensaram e falaram, melhor a gente não ir, tá? Então, ao que tudo indica, foi algo que pegou também a família de surpresa, tá? Pelo que eles estão trazendo. O Augusto Melo ontem concedeu uma entrevista para o Flow Podcast
Eu particularmente não acompanhei por conta de uma repetição de respostas do senhor Augusto Melo nas entrevistas, tá? Eu não acho que ele teria algo de novo para trazer agora para o torcedor corintiano, como não teve, né? Como não teve. Enfim. Mas a visão do Augusto sobre a situação do Tite, ele falou, eu tinha certeza de que seria o Tite o novo treinador do Corinthians, e aí ele explicou a mesma versão que o Tite confirmou, que eles aceitaram a proposta. O Corinthians estava esperando o Tite cedo em São Paulo para assinar o contrato e já dar o treino à tarde, e aí de manhã eles ligaram e falaram sobre essa situação da saúde dele. Tá? Então, pelo menos no discurso de todo mundo, tá alinhado, tá batendo a história. Enfim, com isso, com essa situação de Tite, tal, não vai mais comandar o Corinthians, o Fabinho Soldado ontem mesmo já desembarcou em Florianópolis para conversar com Dorival Júnior. Ontem era uma conversa, como que eu posso dizer, sem compromisso, era uma conversa para o Fabinho Soldado apresentar o projeto esportivo do Corinthians e entender a situação do Dorival. Conversaram ontem, certo? O Dorival gostou. Informação da Identidade Corintiana, informação do Globo Esporte, tá? Que o Dorival Júnior gostou do projeto esportivo do Corinthians. E agora, hoje, vão debater as questões contratuais. Cláusulas, gatilhos, valores, tudo. Tá? Porque o senhor Dorival Júnior tem 20 milhões de reais para receber da CBF no contrato que ele tinha para ser o treinador até a Copa do Mundo de 2026. Então, um pouquinho mais de um ano e pouco de contrato. Era o valor que ele tinha para receber da CBF. Se ele fechar com outro clube, ele perde esse direito de receber o valor da CBF. Então, ele poderia ficar até a metade do ano que vem, até a metade do ano que vem, sem trabalhar, que ele ficaria recebendo o salário da CBF. Ou seja, para ele parar agora e pensar, vou assumir um projeto agora, o valor tem que estar próximo a isso. E aí que é o grande problema para mim. E pelo que eu tô acompanhando até do Corinthians, o Corinthians não quer assumir esse valor, tá? Não está disposto. O senhor Dorival Júnior pediu um salário quase de 2 milhões de reais para ele, e aí somando tudo da comissão técnica, daria perto de 3 milhões de reais, tá? Para Ramon Dias e comissão, o Corinthians pagava no total de 1,5 milhão. Ramon Dias, Emiliano e a comissão. No total, 1,5 milhão. Dorival mais a comissão dariam 3 milhões, ou seja, o dobro do que a gente pagava para o Ramon Dias. E aí, para mim, esse é o principal problema do Dorival. Era um treinador do nível brasileiro aqui, que a gente já conhecia. Foi para a seleção e teve uma valorização de salário e tudo mais, só que o trabalho dele na seleção foi péssimo. Isso que ele não está entendendo. E aí ele quer voltar para o mercado agora e manter esse salário. Sendo que, quando houve esse salto, esse aumento de salário e de responsabilidade, ele não correspondeu. Ou seja, o correto seria ele diminuir, voltar, dar um passo para trás. Realmente, na hora que deram a responsabilidade da seleção e um salário alto para você, você não correspondeu. Então, dá um passo para trás, volta a ser quem você era, volta à realidade do futebol brasileiro. Tá? Porque a minha questão é a seguinte, bem simples. Se vai gastar 3 milhões de reais no treinador e na comissão, o Dorival para mim não seria nenhuma opção. Tá? Se é para tirar o escorpião do bolso, gastar uma nota firme em comissão técnica, em treinador, aí dá para você trazer um cara top de linha. Aí dá para mapear o mercado e trazer um cara craque, né? Dá para trazer um treinador bom. Bom mesmo. Bom, tô falando a nível acima da média do futebol brasileiro. Porque o Dorival, ele é da média do futebol brasileiro. Já comentei isso outras vezes e mantenho a minha opinião. Tá?
Conversei com alguns torcedores são paulinos. Pô, o que vocês acharam do trabalho do Dorival, isso e aquilo? Cara, a gente é muito grato pela Copa do Brasil que ele foi campeão aqui. Muito mesmo. É isso o torcedor são paulino falando. Só que ele tem alguns problemas e eles até colocam isso na balança quando pedem o Dorival de volta no São Paulo. O trabalho dele com categoria de base é muito ruim. E eu vi alguns torcedores do Corinthians falando, não, porque ele coloca os garotos da base, isso e aquilo. Não coloca, tá? Não é do feitio dele, nossa, lançar jogadores da base, isso não é. Não é, não adianta tentar criar essa narrativa porque não é. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, aí tomou 5-0 do Palmeiras. Inclusive foi o campeonato que o São Paulo ficou 18 jogos fora de casa no Brasileirão sem vencer. Foi vencer na última rodada o jogo fora de casa. Ia bater aí o recorde, né? O único time que não venceu nenhum jogo fora de casa. Então assim, cara, tem muitos problemas. E tem torcedor corintiano colocando ele como o salvador da pátria, como a melhor opção do mundo, o cara que vai chegar, que vai resolver tudo que... Não é esse cara. Não criem essa expectativa em cima do Dorival, porque ele não é essa pessoa, não é esse treinador. E se ele não é tudo isso que a gente está falando, então não tem como a gente pagar 3 milhões de reais para ele para a comissão. Certo? Dei essa volta para concluir a minha linha de raciocínio sobre a questão financeira. Só que a realidade de hoje, do momento, né, que a gente está acompanhando agora, é o Fabinho Soldado lá em Florianópolis ainda, né, dormiu de ontem para hoje lá, para continuar a negociação com o Dorival, discutir o contrato e fechar com o Dorival. Existe até a possibilidade dele retornar para São Paulo já com o Dorival, para assumir o Corinthians. Então, cara, complicado, tá? Situação complicada aí, a gente sabe da escassez de opções, só gastar tudo isso de dinheiro no Dorival, para mim, é surreal, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do Dorival em específico, nessa negociação, e até acompanhando nas redes sociais, o Diogo, do canal Fala Muito Fiel, o Presida também, que eu acompanhei nas redes sociais, debateram sobre alguns nomes que o Corinthians poderia tentar. Falaram sobre o Vojvoda, do Fortaleza. É difícil, né, porque o Fortaleza não quer liberar o Vojvoda, e o Vojvoda parece que tem medo de um novo projeto, né, de arriscar na carreira. Tem o Eduardo Domingues, que é o técnico do Estudiantes, que é um nome que vira e mexe é debatido aqui no futebol brasileiro. Eu acho que é um bom nome. Tem o Matias Almeida, que é argentino também, né? Nesse momento está no AEK da Grécia. Tem passagem pelo River Plate, pelo futebol mexicano, futebol dos Estados Unidos. É um treinador interessante também. É um treinador interessante que poderia aí ser testado no Corinthians. E falaram sobre o Luiz Castro, que a gente já debateu bastante aqui, e também do Thiago Motta, que é ítalo-brasileiro, né? Tem aí a nacionalidade italiana também. Teve algumas experiências como treinador. Tem ideias interessantes e que poderia ser testado também. Tá? Seria um nome interessante, um nome diferente daquilo que a gente vem acompanhando no próprio futebol brasileiro. E para finalizar, um nome que eu tô vendo sendo muito dito aí por torcedores corintianos, Fernando Diniz. Tá? Quero saber a opinião de vocês, né? Seria um vídeo assim muito extenso se a gente fosse debater sobre cada treinador. Daria até para fazer isso, por exemplo, numa live, né, com a participação de vocês ao vivo e tal. Mas eu quero a opinião de vocês sobre esses nomes que eu trouxe aqui: Vojvoda, Eduardo Domingues, Matias Almeida, Thiago Motta, Luiz Castro e também Fernando Diniz. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!